Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Trânsito. Neste mês de agosto, estamos falando sobre o uso do celular ao volante. José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, fala sobre esse tema tão preocupante nos dias de hoje. E não só os condutores sofrem acidentes pelo uso do celular. O pedestre também corre risco, porque se distrai andando e olhando o celular. Como é que estão as estatísticas de pessoas atropeladas pela distração com o celular? E como fazer com que as pessoas que estão a pé também se conscientizem, Ramalho? Olá, Dani. Esse assunto de estatísticas no Brasil é uma coisa muito complexa. Nós pouco temos informações de acidentes de trânsito, seja por condutor ou pedestre, utilizando o celular. Mas quando você conversa com as pessoas ou vai até um ambulatório de um hospital, você nota, você conversando, como aconteceu aquele acidente, né? E é muito comum o acidente acontecer pelo uso do celular. Então a pessoa está andando, ela tropeça, ela bate de frente com um poste, ou ela atravessa a rua e acaba sendo atropelada. Tem sites na internet que são aterrorizantes, ou seja, mostram sequências de atropelamentos de pedestres de uma maneira assim absurda. A pessoa desce, sai da calçada e atravessa a rua falando ao celular. E vem um ônibus e passa em cima. Uma mãe empurrando um carrinho de bebê falando ao celular. Nossa. O caminhão veio, passou. E é trágico essa situação. E por quê? Lá fora tem muitas câmeras instaladas, então você flagra esse tipo de situação. Aqui no Brasil é muito mais difícil. E quando você vai falar do álcool e direção, né, é muito mais fácil. Quando ocorre um acidente e o motorista está embriagado, a causa ali, que é a embriaguez, salta aos olhos e é muito fácil identificar. Agora vai ser muito difícil o camarada descer do carro ou sofrer uma lesão e dizer, não, eu estava ao celular. É praticamente impossível, né? Mas esse é um fator de altíssimo risco. Falando dos pedestres, né? Se você andar nos grandes centros, como aqui em São Paulo, o exemplo clássico, você vai ver muita gente andando à rua falando ao celular. Ou no mínimo com fone de ouvido e falando por Bluetooth no celular, né? Ou até ouvindo música, né? Eu acho que isso causa uma distração muito grande e coloca em risco não só a pessoa que está transitando, mas todos que estão à sua volta, né? Porque numa ocorrência, o motorista pode estar tentando fazer uma manobra para evitar aquele atropelamento e causando um efeito secundário ali no trânsito. Então isso é uma coisa que tem que ser levado em consideração. Tem uma pesquisa, inclusive, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia sobre esse assunto, né? Sim, eles dizem lá que 60% dos pedestres, né, tinham o hábito de usar o celular enquanto caminhavam, ou seja, essas pessoas foram entrevistadas quando tiveram um trauma e foram atendidas pela Sociedade Brasileira de Traumatologia. E chegaram a admitir que 70% deixam de olhar para os lados para atravessar a rua, ou seja, atravessa a rua às cegas. O celular ele tem ele gera uma abstinência muito grande, ou seja, a pessoa não olha para os lados, ela se desliga. Enquanto ela está falando ao celular, o foco dela está na conversa. Então ela não consegue observar nada à sua volta. E aí causa esses grandes riscos aí para a sociedade. A boa notícia é que, como a gente falou na última semana, dá para mudar esse cenário e depende só de nós, né? Exatamente, basta você, quando for caminhar, né, você evitar usar o celular. Não use o celular de maneira nenhuma, né? Hoje é um hábito muito legal você ouvir música enquanto caminha, né? Pelo menos use um fone de ouvido só, de um lado só, pelo menos você o outro para você perceber o que está acontecendo à sua volta, né? E evitar a falar o celular, porque ouvir música, muita gente pergunta, distrai, né? Mas você não está focado, não está gerando uma atenção, você está ouvindo a música, mas não está gerando uma atenção como gera uma conversa, porque quando você está gerando uma conversa, você gera perguntas e respostas, então você está atento ao que está acontecendo naquela pergunta, naquele diálogo, e isso gera a distração. Então depende só da sociedade essa ação. Muito bem, até a próxima. Até a próxima, Dani.
Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.